Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui de novo com o André Fenrir pra gente falar finalmente de Berserk. Inclusive, se inscreve no canal dele que vai estar aparecendo um card aqui em cima. E hoje finalmente vamos falar sobre o Griffith. Depois de 500 anos devendo um Muito vídeo pra tempo. vocês, vai sair. E vai ser num formato diferente, bem ilustrado. Deixa aqui embaixo o feedback se vocês gostaram desse tipo de vídeo, porque dá muito trabalho. Griffith, ele é o Falcão da Luz, o salvador da humanidade, ele é o vilão dessa história, quem ele é e como ele chegou onde ele está. Vai ser um vídeo super resumão, um apanhado geral. Se vocês quiserem que a gente se aprofunde em qualquer um dos temas ou fases da sua vida, deixe sugestão aqui embaixo também. Griffith nasceu pobre, ele era um plebeu e às vezes não tinha como sequer comprar um pão. Mas ele sempre foi muito ambicioso quando era criança. E mesmo nas ruas sombrias e geladas, ele tinha um sonho de sempre alcançar o reino que ele vislumbrava de longe, aquele castelo que ele via lá de longe. E um dia ele ganhou um colar de uma cigana com um objeto vermelho, que era o Berrelite, o ovo do imperador ou o ovo do grande rei, que ele guardou para sempre com ele como um tesouro. E a velha disse que um dia ele conquistaria o mundo. A gente vê o Griffith desde o Bando do Falcão, sempre altivo, sempre muito belo, encantando as pessoas, só que ele veio lá de baixo. E ele foi caminhando e subindo cada degrau para o seu sucesso com muito esforço. Inclusive, quando ele criou o Bando do Falcão, um bando de mercenários, de vários jovens que ele liderou para conseguir aos poucos reconhecimento e dinheiro, para conseguir fazer com que o bando sobrevivesse, ele precisava de dinheiro primariamente. Então ele inclusive vendia o seu corpo repetidas vezes para um nobre, sem nenhum problema. A Casca em determinado momento até vê isso acontecendo e questiona, mas ele precisa fazer. Aquilo é um pequeno passo, um pequeno sofrimento perto de tudo que ele sempre acreditou que ele ia alcançar. Muitos bons guerreiros se uniram ao seu lado, sempre acreditando e lutando pelo sonho do Griffith. Ele sempre teve talento para liderar, criar estratégias, inspirar e escolher os seus seguidores. Além do carisma enorme que ele tinha de inspirar as pessoas, ele era um espadachim exímio, tanto que no começo ele era muito melhor que o Guts, ganhou com facilidade o Guts no duelo dos dois, e era um ótimo estrategista. Essas qualidades todas que fizeram com que ele fosse, de fato, alcançando patamares cada vez maiores. Uma característica interessante do Bando do Falcão é que, apesar de serem vários jovens com passados e histórias diferentes, todos confiavam muito no Griffith. Então todos lutavam por um objetivo comum, fazer com que o Bando do Falcão crescesse cada vez mais, sabendo que aquele era o sonho do líder deles, mas todos lutavam por isso. Estavam dispostos a morrer por ele. Exatamente. Desde o início, tinha aquela mensagem implícita de que todos ali poderiam morrer ao longo do caminho para chegar nesse sonho. Não que eles estivessem preparados para o que fosse acontecer no futuro. Para provar esse tipo de inspiração que ele causava, Griffith, por exemplo, salvou uma pequena casca, criança, jovem, que tinha sido vendida pela própria família, que não sabia lutar, que estava indefesa, e ele fez com que ela mesma se defendesse, e a partir de então, o seguisse aprendendo a lutar, se tornando capitão do Bando do Falcão e alguém muito fiel que lutaria ao lado do Griffith sempre. Apesar do Griffith valorizar bastante seus soldados, principalmente aqueles que eram mais próximos dele, nada se comparava ao que ele sentiu pelo Guts. Logo da primeira vez que eles se encontraram, que ele derrotou o Guts facilmente e o Guts, logo assim que acordou, pediu pra duelar de novo com ele sentiu um desejo, uma ambição de ter o Guts ao lado dele, como ele nunca tinha sentido por nenhuma outra pessoa. Tanto que a Casca ficou furiosa porque o Griffith nunca tinha dito aquilo pra ninguém. É claro que o Guts era uma peça valiosa pro bando em relação à estratégia, força, no combate mesmo, mas aos poucos a proximidade dele com o Griffith, o Guts com o Griffith, um com o outro, foi ficando muito mais forte, realmente próximo a uma amizade. Inclusive, o próprio Miura já confirmou no guidebook que saiu recentemente de Berserk que o Guts foi a única pessoa que o Griffith estimou de verdade em toda a sua vida. Então ele realmente considerava muito o Guts. Tanto é que o Guts foi o gatilho para algo terrível que ele faz lá na frente. Só pelo Guts, o Griffith arriscava a própria vida para poder resgatar, salvar e não perder aquela peça importante para ele, tanto estrategicamente como afetivamente. Um exemplo disso que a gente tem é a batalha justamente com o Zod, né? Que era um apóstolo, mesmo que ele não soubesse que era um apóstolo naquela hora, ele se esforçou e se expôs, quase morrendo, inclusive. Ele só não morreu porque o Zod, na ocasião, viu o berrelite vermelho dele e fugiu, deixando um presságio que o Guts não entendeu e meio que ignorou na hora. Dizendo que se você considera esse cara seu amigo, sai de perto que o negócio ali não vai ser bom. Mas é óbvio que ele não explicou o que era, o Guts não entendeu e ficou por isso mesmo. E a cada vitória no campo de batalha, o Bando do Falcão ficava cada vez mais notável. O bando começou a ser odiado pelos líderes de outros exércitos e começou a ganhar admiração
e a curiosidade do rei. O rei de Midland, que inclusive acabou contratando o bando para que conseguisse acabar com o Império Tudor, que estava em uma guerra já de um século, de 100 anos com a nação de Midland, e justamente o que ninguém tinha conseguido fazer, mesmo lá o exército dos Tigres Brancos especial de Midland, ninguém tinha conseguido, mas sim o Bando do Falcão é justamente aquele que consegue acabar com o Império Tudor, e aí sim eles ganham ainda mais as graças do rei. É tão interessante aquilo que foi falado do Griffith, que ele só estimou o Guts a vida dele inteira, que quando ele vê a princesa Charlotte pela primeira vez, ele demonstra claramente que ele não sentiu nada por ela, além da vontade de se aproximar para concluir os planos dele. Estrategicamente, exatamente. Ele não mostra que ele sentiu admiração, que ele achou ela linda, que ficou apaixonado, não. Ele simplesmente começou a se aproximar, e essa aproximação dele da princesa foi acontecendo cada vez mais como se fosse mais um passo, mais uma batalha que ele estava travando. Até porque se ele conseguisse casar com a princesa, ele se tornaria o herdeiro legítimo de Midland, né? Ele se aproximaria cada vez mais do seu sonho de ter o seu reino. Essa sua ascensão foi gerando cada vez mais inimigos, cada vez mais pessoas que não gostavam dele, que queriam acabar com ele, mesmo o irmão do rei e até a rainha, mas um a um, também com a ajuda do Guts, o Griffith consegue derrubar os seus inimigos e parece que nada ficaria no caminho do seu sonho. E mais uma vez ele derruba os inimigos de maneiras sujas, ele faz o que é preciso para ele chegar onde ele quer. Sem se sujar publicamente, né? Digamos que pra ele os fins justificam os meios. Esse sempre foi o pensamento dele. Ele faz o que é necessário porque a sua ambição, o seu objetivo final é muito importante. E qualquer pessoa que apresentava o mínimo risco para ele chegar onde ele queria, ele simplesmente elimina. Só que existe um ponto de virada muito importante quando eles estavam no auge, o Bando do Falcão sendo condecorado, o Griffith ascendendo socialmente pelo seu desempenho em batalha, o que obviamente irritou muitos aristocratas, mas quando tava tudo bem, parecendo que ele tava quase lá alcançando o seu sonho, existe uma conversa entre ele e Charlotte que o Guts escuta, e aí as coisas mudam bastante. Durante o encontro dele com a Charlotte a sós, ele acaba respondendo pra ela que na verdade ele considera as pessoas do bando fiéis seguidores, companheiros de batalha, mas ele não considera nenhum realmente um amigo dele. Segundo ele, um amigo é aquela pessoa que não se deixa envolver pelo sonho do outro, que segue o próprio sonho, que está no mesmo patamar. Ou seja, todos aqueles ali estavam ao seu lado, lutando por ele, fazendo tudo por ele, mas seguindo o seu sonho, o sonho do Griffith. Eles não teriam ali, não demonstrariam pelo menos, estar buscando um sonho próprio. Isso não fazia com que o Griffith não gostasse dele de alguma forma, mas pra ele, naquela hora, ele diz que pra ser um amigo, um grande amigo, precisa ser alguém que tenha o próprio sonho, a própria ambição, e por isso estaria no mesmo nível dele. O Guts escuta isso. O Miura até diz no guidebook que por ser excepcional ele se sentia solitário por não haver ninguém no seu nível. Eu acho que assim, isso não contradiz o fato de que ele realmente estimava o Guts. Talvez ele não tivesse percebido o quanto. E na minha opinião, o Guts, ao ouvir isso, ele fica chocado e ele acaba pensando que o Griffith pode não considerar ele como amigo por conta disso, apesar de gostar bastante dele. Mas é claro, a gente sabe que o Griffith considera o Guts acima de qualquer outra pessoa. Nesse ponto da história, pelo menos. Acima de qualquer outra pessoa na vida dele, no bando, enfim. Só que isso faz com que o Guts se questione. Ele tem um sonho? Qual é o sonho dele? E aí, o Guts decide sair do Bando do Falcão para buscar o seu próprio rumo, para alcançar aquele patamar de que seria de fato um grande amigo do Griffith. E essa decisão dele de abandonar o Bando do Falcão não foi aceita nem um pouco bem pelo Griffith. Eles lutam de novo, inclusive, e dessa vez o Guts vence e vai embora. E transtornado com toda a situação, não conseguindo aceitar que o Guts foi embora, escapou de suas mãos, ele invade o quarto da princesa Charlotte à noite, desesperado, em busca de uma fuga emocional. Ele estava desesperado, foi a primeira vez que o Griffith de fato esqueceu o seu sonho. Ele parou de ser estrategista, meticuloso, pensando em cada passo, e ele fez algo sem pensar, literalmente sem pensar. Ele só pensava naquela hora no Guts que o deixou, e ele tomou uma atitude completamente impensada e inconsequente. Ele tira a virgindade da princesa, e é interessante que a gente vê o Griffith completamente transtornado. Logo após o ato, nós vemos ele chorando e se cortando com as próprias mãos pela dor e o desespero que ele tá sentindo. O Griffith, que sempre foi frio, calculista, meticuloso, naquela hora tá
totalmente fora de si, o que prova que ele de fato estimava o Guts. E aí uma das criadas acaba vendo o ato pela fechadura e logo pela manhã, quando ele tenta sair do castelo, o exército do rei já tá esperando ali pra capturá-lo. E ainda tinha um agravante que ele não sabia de que o rei secretamente tinha sentimentos pela própria filha que um pai geralmente não deveria ter, o que fez com que o seu ato, na verdade, fosse considerado maior do que a traição que já seria, e por isso o Griffith foi tratado muito mal em uma tortura terrível dentro daquele castelo. E quase chegando a 1 ano de tortura e sofrimento, quando ele já tá acabado, ele já tá praticamente um cadáver. Porque tiraram sua língua, machucaram, não alimentavam direito, ele virou um cadáver, cortaram tendões, ele não ficava mais em pé sozinho, se o soltassem, acabaram com aquela beleza toda que ele tinha. Ele acaba tendo que pra ele é uma alucinação. Ele vê umas criaturas estranhas saindo de um vão da parede que o chamam de Grande Rei. E ali é o primeiro contato de que algo sinistro ia acontecer dali pra frente. É, porque lembrando que enquanto isso, logo após o Griffith ser preso, lá 1 ano antes dessa tortura toda acabar, o bando do Falcão, o restante do bando do Falcão, foi levado por uma emboscada pelo exército de Midland, os sobreviventes ficaram fugindo eternamente liderados pela Casca e sempre pensando em resgatar o Griffith. Eles só começaram a colocar esse plano em ação de fato quando o Guts finalmente voltou. E aí ele descobriu tudo o que tinha acontecido com o Griffith e ficou desesperado para resgatá-lo. Nesse tempo, o Griffith acaba perdendo o berrelite dele. É claro que a gente lembra de qualquer forma que, como dizem, o berrelite sempre volta para o seu dono. É palavras do próprio Zod. E então Griffith finalmente é resgatado da sua cela no estado terrível em que ele estava, com a ajuda da princesa Charlotte, que estava em contato com o bando, e a visão do que o Griffith se tornou choca o Guts naquele momento. Ele não é o mesmo, ele sequer pode falar, ele não pode se mover, ele não pode ficar em pé. Claramente, o líder do bando do Falcão não poderia mais liderar o seu próprio bando. Depois de um tempo que eles conseguiram fugir, o Griffith acaba percebendo que Guts e a Casca se aproximaram, que eles têm uma relação a mais ali de homem e mulher. E ele percebe também que ele virou um fardo, porque ele precisa ser cuidado, ele não tem mais nenhuma utilidade ali, e aquilo tudo, de uma pessoa que sempre foi confiante, que estava quase perto do seu sonho, que sempre conseguia alcançar o que precisava, fazendo o que era necessário, ali ele não via mais um futuro, e ele entra em desespero. E a gente vai vendo que nesse momento ele tem várias emoções em conflito, emoções fortes, sentimentos que ele não consegue entender. Então, é interessante a gente falar que ele meio que tem uma visão na carroça que ele tá deitado lá. É, ele tava conduzindo a carroça, mas o que ele enxergava era justamente aquele reino que o esperava no horizonte. Ele tava indo em direção ao seu sonho. E quando a carroça perde o controle, ele cai num lago, ele tenta se matar e não consegue. E ele começa a rir com aquele turbilhão de emoções dentro dele. Ele ri se sentindo patético e começa a chorar ao mesmo tempo. E quando ele levanta a mão, o que tá preso à mão dele é o berrelite novamente. O berrelite encontrou novamente o seu dono e aquela era a hora já dele utilizar o berrelite vermelho finalmente. Enquanto isso, Guts, o resto do bando, todos estão indo em direção ao Griffith e o Griffith sabe naquela hora que algo vai acontecer. Finalmente acontece o eclipse. Todos eles são envolvidos por uma espécie de redoma e os monstros, os apóstolos, começam a aparecer enquanto a mão de Deus também surge, com os 4 anjos, os 4 dedos, os 4 demônios. Griffith era destinado a ser o tão esperado 5º anjo, o 5º dedo, mas em troca, para conseguir isso, um novo corpo, uma nova força, conseguir novamente buscar o seu sonho, ele deveria sacrificar todo o seu bando, todos aqueles que ele era próximo. Minimamente, pelo menos um deles, ele considerava um amigo. O Void diz naquela hora que aquele momento do eclipse estava predestinado a acontecer desde que o Griffith nasceu. Só que é interessante a gente ver o quanto ele se esforçou de todas as maneiras para chegar até ali. É como se as coisas já estivessem prontas para acontecer, mas ao mesmo tempo existe um caminho muito longo para que tudo aconteça. Existe um destino. Existe um destino, mas que não está 100% certo. Tanto que a Aslan diz ali numa parte do eclipse que eles não conseguem ver tudo. Não dá pra ter certeza sobre cada fato que vai acontecer. Exatamente, assim como o Guts e a Casca escapam do eclipse, isso é completamente contra toda a lógica, contra tudo. Inclusive o Guts é, ao longo dessa história, o ponto fora da curva de todas essas coisas, né? Bem, a gente sabe ali que no começo do eclipse, o Griffith não estava totalmente disposto a sacrificar todas aquelas pessoas. E vale ressaltar que ele poderia recusar se ele quisesse.
Exato, ele tinha a opção de dizer não. Apesar de todas as indecisões, apesar do Guts ficar continuamente tentando ficar próximo do Griffith e impedir que ele fosse levado para a mão de Deus, Griffith, com a ajuda do Ubik, acaba revendo toda a sua história, toda a sua trajetória, e com todas essas visões do seu passado e do quanto ele queria alcançar o seu sonho, e do quanto ele batalhou, ele vê que sim, ele pode fazer isso, ele pode sacrificar todos, porque todos ali, de certa forma, o pertenciam. Todos, como a gente falou desde o começo do vídeo, estavam no bando sabendo que poderiam morrer ao seu lado. É claro que essa é uma super distorção do que todos ali aceitariam ou não fazer. E claro também que é mostrado claramente que o Ubik influencia ele durante as visões. Não que a gente possa redimir qualquer culpa que exista no Griffith. Com certeza. A escolha foi dele, mas ele com certeza foi induzido, de certa forma também, a aceitar aquela oferta. E ele aceita. E aí nesse momento ele fala que o Guts foi a única pessoa que fez ele se desviar do sonho dele. E o Miura ressalta também no guidebook que o Griffith tinha sentimentos muito complexos logo antes de reencarnar. Portanto, ele devia estar sentindo muitas coisas ao mesmo tempo. Ele gostava do Guts, mas ele também tinha raiva pelo que o Guts o fez fazer, pelo estado em que ele ficou, pelo momento em que ele foi levado por causa de uma escolha do Guts. Então, isso explica muito daí pra frente de quem ele se tornou. E isso explica a sua decisão e esse momento dele ser envolto numa membrana que parecia uma casca de um ovo para que ele renascesse como o quinto anjo. Lembrando que cada morte de cada um dos seus companheiros desesperados ali dentro, ele sentia, passava por ele, e cada vez mais aquela casca ficava mais grossa e mais negra. E o mal crescia junto dele. Então, depois de um tempo, quando resta apenas o Guts e a casca, o Griffith renasce como um outro ser, o Fento. Diferente, com asas negras e um olhar totalmente cruel e frio. O que lembra, segundo Miura, um falcão negro, o que é exatamente o oposto da imagem que ele sempre passou antes. De Falcão da Luz. E ele abusa da casca traumatizada, praticamente inconsciente, na frente de um Guts transtornado e de propósito. E justamente o Miura fala no guidebook que provavelmente ele fez isso para provocar o Guts por causa de todos esses sentimentos complexos e conflituosos que ele tinha em relação a ele. Pela causalidade, como a gente sabe, Guts e Casca acabam sobrevivendo, escapando com a ajuda do Skull Knight. E depois de um longo período de alguns anos, o Griffith acaba reencarnando como Falcão da Luz, utilizando um apóstolo completamente diferente de todos os outros que existiam, que era um apóstolo que se chamava o Ovo de um Mundo Perfeito. E ele serviu como um receptáculo mesmo, através do sacrifício dele mesmo, para que o Griffith retornasse. E por uma causalidade também, nesse momento, o feto, o espectro maligno, aquele ser mal formado que era o filho do Guts e da Casca, sim, oficialmente do Guts e da Casca, ele acaba sendo usado também junto desse Ovo de um Mundo Perfeito como receptáculo da reencarnação do Griffith. Oficialmente dito pelo Miura no guidebook. Exatamente. E eu acho muito interessante a gente dizer que nesse momento o Skull Knight fala pro Guts: ou você vai salvar a Casca, ou você vai impedir que ele volte. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, o Griffith estava predestinado a voltar ao mundo dos vivos com uma outra forma, só que aquilo poderia ter sido evitado. Porém, a Casca iria morrer. E óbvio que nesse momento o Guts já viu que é mais importante a Casca do que a vingança dele. Recentemente ele tinha decidido isso, né? Abandonar o seu desejo de 100% vingança para se dedicar a ela e a cura e recuperação dela. Griffith retorna como Falcão da Luz, com um corpo novamente belo, carismático. É bom dizer que o Miura ressalta que nessa sua reencarnação o seu carisma era muito mais forte, algo como uma aura mesmo que refletia e encantava os mortais, algo que não se compara a qualquer outra sensação que uma pessoa passe. A gente vê que daí pra frente no mangá, qualquer pessoa que vê o Griffith fica deslumbrado, fica encantado com ele, com um ser só de olhar, sem precisar falar nem nada. Com esse novo corpo ele consegue habitar o plano dos vivos sem qualquer limitação que o seu corpo como Fento poderia ter, e assim ele cria o novo bando do Falcão. A gente já falou em outro vídeo aqui, a gente já explicou, os seres de outros planos não podem habitar o plano terreno, principalmente de camadas mais profundas, como os membros da Mão de Deus. Então eles não têm passe livre para vir para cá e muito menos condições de ficar vagando aqui durante o tempo que eles quiserem. Então essa forma nova, essa sua reencarnação desse novo corpo era essencial para que ele continuasse conduzindo os seus sonhos neste plano. A gente pode fazer novamente um vídeo específico sobre o novo bando do Falcão. A gente não vai falar aqui, senão o vídeo vai ficar maior do que já deve estar, mas de qualquer
maneira, esse novo bando do Falcão reunia várias raças diferentes. O exército que unia monstros, apóstolos e humanos. E muitas dessas pessoas seguiram o Griffith justamente pela esperança e pelo carisma que ele exalava. Apesar dele ter renascido aparentemente como humano, a gente sabia que ele era Fento. Aquilo não é um novo Griffith. A gente tem sempre que manter em foco que aquela é a reencarnação do Fento, que era o Griffith que passou por toda a sua história. Todo esse histórico que a gente foi traçando até aqui continua nesse novo ser que surgiu. Tanto que assim que ele volta à vida, quem vai buscá-lo é o Zod. E ali a gente vê claramente que o Zod vira um soldado dele, um súdito dele. Tem algumas diferenças em relação às habilidades que ele demonstra nessa forma e quando ele está como Fento mesmo. Nessa forma, uma coisa que ele faz comumente e acaba sendo mais um elemento que atrai as pessoas que lutam ao seu lado, é que ele consegue invocar espírito dos mortos em uma habilidade que ligaria o mundo real e o mundo dos mortos. Assim, por exemplo, ele pôde realizar repetidamente rituais de despedida daqueles do seu exército que haviam morrido. E isso encantava e confortava o coração de todos aqueles que ficavam. Durante todo esse tempo que o Griffith ficou ausente, que ele se tornou Fento, acontecem várias coisas em Midland. O rei morre e Midland é invadido por um exército chamado Kushan, que tem como líder um apóstolo fortíssimo chamado Ganeshka. E quando tudo parecia perdido e todas as esperanças pareciam já ter se esvaído, as pessoas, todas as pessoas de Midland, a princesa, as pessoas da resistência, o próprio Papa, eles têm um sonho de que um Falcão da Luz viria e acabaria com toda a escuridão de Midland, salvaria todos. E é assim que, rapidamente, quando o Griffith reencarna, ele é considerado justamente esse salvador, o Falcão da Luz. E ele vai, com seu novo bando do Falcão, de fato, vencendo e derrotando o exército Kushan, até chegar na sua batalha final com o Imperador Ganeshka. Um outro ponto de virada muito relevante é quando, finalmente, no final da luta do Griffith como Fento com o grande general e apóstolo Ganeshka, mais uma causalidade acontece. O Skull Knight aparece para atacar o Griffith, mas nesse momento o Griffith, como Fento, distorce o espaço, que é uma habilidade do Fento, e este ataque do Skull Knight com a sua espada que corta dimensões acaba atingindo Ganeshka. Ganeshka, que era um apóstolo reencarnado 2 vezes, a segunda vez com Berrelite, que ele mesmo criou, e a sua morte causa uma reação em cadeia que acaba fundindo o mundo real e o mundo astral em um só, Fantasia. Nessa hora, as criaturas justamente do imaginário, boas ou ruins, que tinham essas limitações que a gente já falou, físicas e espirituais, podem habitar livremente o plano terreno, esse espaço em que vivem os humanos vivos. Dragões, fadas, duendes e até Falconia, a capital de Griffith, que agora pode ser habitada, que os seus seguidores poderão habitar. Essa é a trajetória básica do Griffith. Atualmente no mangá ele continua liderando o novo bando do Falcão. Recentemente ele acabou de vencer mais uma batalha contra o Rei Troll. Ele continua alcançando cada vez mais o seu sonho, mas o interessante é que no guidebook existe um momento em que o Miura coloca que o sonho do Griffith é reticências. Então, será que o Griffith ele não tem um sonho específico? Será que ele quer subir cada vez mais? Ou ainda existe algum detalhe do seu sonho que a gente não sabe? O que você acha? Então, a gente vê que onde o mangá está, Griffith já conseguiu o seu reino, que é Falconia. Ele tem seu reino com apóstolos e humanos, mas ele ainda não parou. Ele ainda quer algo mais que a gente não sabe o que é. Só que eu acho o Griffith um personagem tão fascinante que ele cativa a gente no começo. No Eclipse a gente passa a odiá-lo. Quando ele volta, ele faz a gente se questionar por algum momento qual que será que as intenções dele. Ele age como um salvador, de fato. Ele ajuda realmente aquelas pessoas. Exatamente. Mesmo após tudo aquilo que ele fez, ele acaba deixando a gente com algumas dúvidas. Porque ele é um personagem muito bem construído, uma incógnita propositalmente pra gente ter esses sentimentos conflituosos em relação a ele. Só que apesar de todas as dúvidas, a gente não pode esquecer a Shirk nos alerta exatamente o contrário, para não se enganar com o falso Messias que vai vir como Salvador enganar as ovelhas cegas. Fora que a gente sempre tá analisando aqui que o Griffith faz coisas erradas ou coisas ruins ao longo de todo o seu caminho, com pessoas que são ruins ou com pessoas que não eram ruins, porque ele segue este parâmetro de que os fins justificam os meios. O seu sonho justifica qualquer outra atitude. Ao longo do caminho, ele tem feito coisas boas também porque estrategicamente isso é importante. Por como ele vai ser visto, para a figura que ele vai construir, mas o que ele é capaz de fazer. Lembrando que este Griffith ainda é Fento. Exatamente, ele ainda é um dos grandes 5 da mão de Deus.
A gente pode teorizar mais daqui pra frente, fazer um vídeo só de teorias, agora que a gente já fez todo o pano de fundo de quem é Griffith, de tudo que ele passou. Eu ainda tenho muitas curiosidades em relação ao que ele sente pelo Guts. A gente já viu, a gente falou isso um pouquinho no nosso vídeo sobre a criança da Lua, mas o Griffith tem sentimentos dentro dele que ele não esperaria ter. Ele atribui isso ao fato de que o feto estava como seu receptáculo, mas até que ponto o sentimento que o Griffith tem na presença da Casca ou do Guts é dele ou do feto? A sua personalidade de fato é complexa e a gente tem muito ainda o que discutir. Deixe a sugestão aqui embaixo de outros temas, outras discussões, o que você pensa do Griffith, acrescente fatos e qualquer coisa que a gente tenha esquecido ou cortado no vídeo, que tá com 1 hora aqui, que vou cortar sim. Se vocês preferem dessa forma ou no formato antigo. Não esquece o seu like, por favor, se inscreva se você não for inscrito para acompanhar mais vídeos como esse. Em breve vai sair um outro especial mais curtinho, mais interessante sobre o Berserk também. Essas discussões ainda vão continuar, existe uma playlist aqui no canal. Se inscreve no canal do André também, tem vários covers de anime, inclusive Berserk, dá uma força lá, comenta. E a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau! Falou!